Bom, então vamos continuar com o nosso conceito de equilíbrio químico. Lembrando então que uma reação vai ser considerada em estado de equilíbrio químico quando for uma reação reversível, ou seja, uma reação que ocorre simultaneamente nos dois sentidos, tanto no sentido da formação de produto quanto no sentido de formação de reagente. E sim, ali dentro do recipiente vai estar acontecendo a formação de produto e reagente ao mesmo tempo. De uma forma bem simples para você entender. Você vai ter então, umas moléculas reagindo, de repente elas formam produto. E ao mesmo tempo, moléculas do produto vão reagir e vão formar reagentes, tá bom? Isso que é uma reação que está no equilíbrio químico, que é uma reação reversível. Bom, para que a reação atinja então o equilíbrio químico, nós dizemos então que as velocidades tanto do processo direto quanto do processo inverso são iguais. E se eu tiver, por exemplo, uma reação bem simples, uma reação como uma regra geral, como se fosse assim, a substância A mais a substância B, formando a substância C e a substância D. Então, A e B são reagentes, C e D são produtos. Então, A e B vão formar C e D pelo processo direto. E C e D vão formar A e B no processo indireto, no processo inverso, tá bom? Vai chegar um momento que a reação vai entrar no equilíbrio, porque eu vou colocar o reagente A e B em contato, vai começar a acontecer o choque entre as moléculas, vai começar a acontecer a formação de produto e vai chegar num determinado momento que não vai acontecer mais o consumo de reagentes. E como que eu vou saber isso? Porque o número de mols, a quantidade de mols dos meus reagentes vai se tornar constante. E o número de mols do meu produto, ele também vai se tornar constante. Então, vai chegar um momento em que eu não vou ver mudança nos valores das concentrações dos reagentes do produto. Então, nós dizemos que nesse momento a reação entrou no equilíbrio químico. E no momento que a reação entra em equilíbrio químico, as velocidades do processo direto e do processo inverso, elas se igualam, como eu mostrei naquele gráfico, né? Quando a velocidade do processo direto é exatamente igual à velocidade do processo inverso. Se nós aplicarmos a lei da velocidade para o processo direto e para o processo inverso, nós vamos obter essas duas fórmulas. Para o processo direto, vai ficar então a velocidade igual a constante vezes a concentração dos meus reagentes A e B. E a fórmula para a velocidade do processo inverso vai ficar então a constante do processo inverso vezes a concentração de C e D. Então, nós vamos ter essas duas fórmulas aqui da lei da velocidade que nós estudamos lá na cinética química, né? Já que no processo do equilíbrio químico, nós sabemos então que as velocidades se igualam, então a velocidade do processo direto vai ser igual à velocidade do processo inverso, então nós podemos igualar aqui as velocidades. E a fórmula vai ficar como? A constante, então, do processo direto vezes a concentração de A vezes a concentração de B é igual a constante do processo inverso vezes a concentração de C vezes a concentração de D, não é? Se eu deixar as constantes de um lado e passar todas as concentrações para o outro lado, né? Então, no caso, eu vou manter a posição do C e D, vou passar, então, o A e o B dividindo, né? Então, nós vamos ter uma fórmula da constante de equilíbrio químico. E essa constante permite indicar, então, aí algumas características dessas reações que são reversíveis. Então, vai ficar desse jeito a fórmula da constante. Então, a constante de equilíbrio químico, a fórmula vai ser a concentração dos meus produtos, que eu chamei de C e D, dividido pela concentração dos meus reagentes A e B, tá? E por ser, então, de equilíbrio químico, nós vamos utilizar o termo de Kc. Então, vamos usar o Czinho aí sobrescrito, que representa, então, a constante de equilíbrio químico, tá? Essa é uma dedução de fórmula. Você não vai precisar fazer todo esse raciocínio todas as vezes que pedir para você calcular
o valor da constante. O que eu acabei de fazer com vocês foi uma dedução de fórmula para explicar de onde que vem essa fórmula da constante de equilíbrio químico. E agora, vamos então fazer um pequeno exemplo para a gente começar a praticar então? Bom, então acompanha comigo agora essa tabela que mostra uma reação química e alguns dados, tá? Na verdade, primeiro vamos começar então com a reação química, depois eu vou mostrar a tabela em seguida, tá? Então aqui, ó, a reação diz assim, ó, que no início dela nós vamos considerar ter 10 mols dessa substância, que é o N2O4, tá? Vai dizer quais são as condições da reação, então 1 litro e a 100 graus Celsius. E essa reação vai formar esse seguinte produto, que é o N2O4 e 4 mols de NO2. Então, vão formar 2 produtos, como vocês podem ver aí nessa equação química. Agora, vamos então analisar esses dados que foram fornecidos em uma forma de uma tabela, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos então essa tabela aí que mostra que no início da reação tinha 10 mols de N2O4, tá? E já que começou a reação, vai ter algum mol de produto? Não, nada, não vai ter produto, porque ainda nem começou a reação. Então, no início da reação, no tempo igual a 0, né? Nós tínhamos então 10 mols do N2O4 e nada de NO2. Aí, durante a reação, até ela chegar na formação do equilíbrio químico, nós vamos gastar uma certa quantidade de mols aí do meu reagente, que é o N2O4, tá? Então, nós vamos gastar uma certa quantidade aí de reagentes do N2O4 quando começa, então, a reação. E vai formar também uma certa quantidade de produtos de mols, que nós vamos chamar de Y, tá? E aí, nós vamos ter, então, o número de mols no equilíbrio químico, que ele chamou de Z mols, e depois vai acontecer, então, a formação de 4 mols do NO2. Então, esses dados, o 10 mols e o 4 mols, vai ser fornecido no enunciado. O exercício vai ter que te fornecer alguns dados e você vai fazer uma interpretação de dados e você vai conseguir montar essa tabela e conseguir, então, resolver esse tipo de exercício, tá bom? Então, vamos lá. A equação balanceada é essa daqui, onde 1 mol de N2O4 vai formar, então, 2 mols de NO2, tá bom? Então, a proporção da reação é de 1:2. Reação sempre balanceada, fundamental para você conseguir resolver sempre os exercícios, tá bom? Agora, vamos ver como é que vai ficar, então, a tabela que a gente vai interpretar esses dados por causa da proporção. Proporção não é de 1:2? Então, olha aqui, acompanha de novo comigo essa tabela. No início, nós tínhamos, então, 10 mols do N2O4 e nada do NO2, porque no início da reação nós não temos produto. Conforme a reação foi acontecendo, aconteceu um gasto de 2 mols do N2O4 e formou 4 mols. Como que eu sei que gastou 2 mols? Porque a proporção é de 1:2. Se formou 4 mols, então eu tenho que gastar quantos mols do meu reagente? 2 mols. E com isso, nós conseguimos então descobrir o número de mols no equilíbrio químico. O número de mols do equilíbrio químico vai ser então de 8, porque eu tinha 10 mols no início da reação. Gastei durante ele 2 mols. Então, quanto que sobrou? 8 mols. No equilíbrio químico, quantos mols eu vou ter do NO2? Eu não tinha nada. Durante a reação química, aconteceu a formação de 4 mols. Então, quanto que sobrou no final? Os meus 4 mols, tá? Então, assim, é uma reação que você vai descobrir os valores devido a uma proporção, tá? Porque é um equilíbrio químico. Nós podemos representar esses valores com esse gráfico. Olha o gráfico. Então, olha aí, ó. Esse gráfico que já dá mostrando a concentração. Porque a concentração é só a gente dividir pelo volume, né? Pegar o número de mols dividido pelo volume. Tá vendo que a gente precisa de todas as matérias que nós já estudamos durante esse ano e o ano passado. Química é assim, é uma matéria que precisa sempre de alguns pré-requisitos de matéria passadas, porque
porque é sempre uma continuação, um conteúdo, tá? E aí vamos formar esse gráfico. Nesse gráfico, nós temos então, ó, o N2O4, que é o nosso reagente, que ele começa com uma concentração inicial igual a 10 e vai diminuindo a concentração até que ela chega a 8. E aí continua no processo constante, a concentração vai continuar constante a partir de um determinado tempo aí, que vocês podem ver com esse tracejado aí, paralelo ao eixo Y. Nós temos também uma curva que representa o NO2. Começa em zero, porque no início da reação não tem o produto, e conforme vai passando o tempo, vai acontecendo a formação desse produto, até chegar a uma concentração de 4, onde ela se torna constante. Nesse ponto que ela se torna constante, é o processo, então, em que a reação entrou em equilíbrio químico. Então, o momento que a reação entra em equilíbrio químico é nesse aí, ó, onde as concentrações começam a ficar, então, constantes. Vamos aplicar, então, para esse exemplo aqui, ó, primeiro eu vou fazer separado, como se fosse uma dedução de fórmula, mas você não precisa, depois você pode aplicar tudo direto, tá bom? Então, ainda vou mostrar para vocês agora a substituição dos dados na lei da velocidade. Eu vou aplicar a lei da velocidade no processo direto e no processo inverso. Olha aqui. Então, a lei da velocidade vai ficar K do processo direto, né? Vou começar com o processo direto. Vai ficar, então, VD igual a KD vezes a concentração do N2O4, que é a minha substância do reagente. E a velocidade do processo inverso vai ficar KI, né? Vezes a concentração do NO2 elevado ao coeficiente, que é 2. Então, do N2O4, como o coeficiente era 1, a gente eleva a 1. E aqui a gente vai elevar a 2. Bom, como a reação entrou em equilíbrio químico, significa que a velocidade do processo direto e a velocidade do processo inverso são iguais. Então, vou igualar agora as velocidades. E quando a gente iguala as velocidades, vai ficar, então, KD vezes a concentração do N2O4 igual a KI vezes a concentração do NO2 elevado ao quadrado. E aí vamos agora igualar então as velocidades. E nós vamos obter então essa fórmula, ó. NO2 ao quadrado, né? É as constantes, né? Divisão das constantes aí do processo direto pelo processo inverso, igual a concentração do NO2 ao quadrado dividido pela concentração do N2O4 elevado a 1. Como nós temos já os valores que a gente obteve com aquelas tabelas, agora é só substituir os dados e nós vamos então conseguir calcular a constante de equilíbrio químico. Então, vou substituir os dados aqui, vai ficar 4 mols elevado ao quadrado, né? Que o NO2 é ao quadrado, dividido por 8. Então, vai ficar igual a 2 mols por litro a constante. Esse é o cálculo da constante de equilíbrio químico. O exercício pode fornecer os valores direto para você das concentrações do produto e do reagente. Você vai substituir de uma forma direta na fórmula da constante de equilíbrio, ou ele vai fornecer dados que você vai ter que montar a tabelinha. E é sempre legal montar a tabelinha, que você vai colocar lá as concentrações no início da reação, o tanto que foi consumido ou formado, né, durante a reação, e vai colocar sempre no final o equilíbrio químico, para você saber quantos mols foram formados, então, no equilíbrio químico. É bem simples, então, esse tipo de exercício, tá? Eu vou fazer agora uma lista para vocês, né, e vou disponibilizar lá no GR8, para vocês resolverem a lista, para que nosso próximo encontro ao vivo a gente tire todas as dúvidas, tá bom? Então, eu vou escrever, pedir para vocês basicamente escreverem as expressões da constante de equilíbrio, que é só escrever a expressão, e depois eu passar exercício para a gente fazer o cálculo, então, da constante de equilíbrio químico. Super simples, faça agora você sua parte, tá? Assistiu o vídeo, se não entendeu, volta e veja novamente as minhas explicações, são 2 vídeos, tá? E depois disso você vai fazer então os meus exercícios sobre constante de equilíbrio químico, sobre esse conteúdo agora que a gente está estudando, que envolve as reações que são então reversíveis.
tá? É muito importante você estudar tudo isso e eu quero que você faça um outro trabalho também. Eu quero que você procure um exemplo de uma reação reversível, tá bom? Você pode procurar do sangue, você vai ver lá e me explicar depois como que acontece esse equilíbrio ácido-básico no nosso sangue, que é uma reação de equilíbrio químico, e aí você vai saber um exemplo. Na nossa próxima aula eu vou perguntar para vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau!